Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Sangue, História e Foto. Eu, Neno, falando aqui de Porto Alegre, e o... Fala aí, meu. O Rafael, falando aqui de São Paulo. Belezura, cara. E aí, então, hoje nós vamos falar sobre, deixa eu ver, acessórios para flash, certo? É isso? Certo. Que seriam modificadores de luz. E antes que alguém fale assim, mas eu já vi alguma coisa parecida, sim, é porque eu já tinha feito uma videoaula, que se eu não me engano é a videoaula 21, que eu falava exatamente sobre isso. Só que eu falei de uma forma bem superficial, assim, né? Foi um jogo rápido, tipo, é um videozinho de 5 minutos. Então hoje, já que o podcast nos permite mais tempo, né, Rafael? A gente vai explicar um pouco melhor, vai conversar um pouco melhor sobre esses modificadores. É isso aí? mesmo. Isso mesmo. De repente mostrar alguns usos e como a gente pode... sei lá, corta isso que eu falei. Eu não vou cortar nada, meu. Tá, vamos lá então, cara. Vamos começar então? Vamos sim, né? Você que manda. Então, claro, eu acho que um bom começo seria a gente esbugalhar um pouco a luz, assim, né? Como é formada a luz. Eu acho que a gente pode dividir da seguinte forma, tá? Questão a direção, certo? A qualidade, e quando eu falo qualidade eu quero dizer se ela é dura ou suave, e com relação à cor, certo? Eu acho que são basicamente esses três parâmetros que ditam a qualidade da luz que a gente vai ter, né? E é, assim, bem importante sempre falar, tá? E principalmente para quem já escutou os outros episódios que eu falo da luz, tá? Às vezes mais importante do que a luz é a sombra, certo? Enfim, tá tudo relacionado uma coisa com a outra. Mas então vamos lá. O que é importante para a gente ter uma luz interessante? É a gente ter uma sombra interessante também. E a gente controla isso através desses modificadores, que agora a gente vai falar uma porção deles, certo? Certíssimo. E pra que a gente usa esses modificadores? É uma pergunta? Sei lá. É como já foi dito, né? Talvez seja bom pra falar um pouquinho antes de apresentar eles. É de que nem sempre aquela luz do flash vai ser útil pra gente, né? Diretamente. Na maior parte das vezes não, né? Acho que na maioria, né? E aí, dependendo do que a gente tá querendo fazer, vale muito a pena. Aliás, acho que todo mundo, ou boa parte das pessoas, já ficou incomodada com a luz do flash e resolveu modificar ela de alguma maneira, né? Esse episódio é para mostrar alguns produtos que já existem e que ajudam bastante. Não é isso? Aí, perfeito. Então vamos começar falando sobre os modificadores por difusão, meu. Vamos lá. Assim, ó. Com relação à qualidade, tá? Se é dura ou suave. O que seria uma luz dura? Uma luz dura é tipo quando tu tá no sol do meio-dia e fica aqueles olhos de raccoon, ou tipo debaixo do queixo fica uma sombra, debaixo do nariz fica uma sombra. É quando a gente tem um contraste bem duro, um contraste bem forte. Normalmente, isso não é desejável. Na maior parte das vezes não é o que a gente quer. O que a gente quer é o contrário, que é uma luz suave. Então existem alguns modificadores, algumas ferramentas que nos ajudam com relação a isso. Uma delas é o softbox. Como é que ela funciona? Imagina uma caixa bem grandona, tá? Onde tu vai colocar o teu flash lá dentro. E na frente dela tem tipo um mosquiteiro, assim, é um material translúcido que vai passar um pouco da iluminação do flash de dentro. O que acontece? Se a luz vai ser dura ou suave, tem uma grande relação com o tamanho da fonte de luz, certo? Imagina o seguinte, se tu tá bem próximo da janela, tu vai ter uma luz bem suave. Se tu te afastar bastante da janela, então a janela vai começar a diminuir de tamanho para ti, né? Com relação a tu que tá te afastando. Aí tu vai começar a ficar com uma luz dura. Em outras palavras, quanto maior a fonte de luz, mais suave é. Então imagina o seguinte, se a gente pegar o nosso flash, que deve ter o que? Uns 4 dedos de largura, né? Por uns 2 de altura, tu tem uma fonte bem pequena, então isso vai causar uma luz muito dura. Quando tu coloca dentro de uma softbox, que às vezes pode ser até do tamanho de uma parede, assim, sei lá, pode ter uns 5 metros de largura
por 5 de altura, tu imagina que tu tá aumentando a fonte de luz. Porque o flash lá dentro, a iluminação dentro dessa caixa, ela tá indo para todos os lados. Então ela sai dali bem difusa também. Então tá aí uma excelente forma para quem trabalha com retrato. E, enfim, que não queira uma luz dura, que queira uma luz suave. Joia? Joia. Tem uma coisa que uma comparação meio esdrúxula com a torneira. Não sei se é o seu caso aí, né? Muitas torneiras, assim, de pia da cozinha, tem aquele arejador. Não sei nem o que é isso. Então, é assim, ó. Às vezes tem a torneira e se liga e a água sai bem forte, sai um jato. E aí tem uma pecinha de plástico que chama arejador. Ajuda a economizar um pouco de água, mas você coloca ali e aquele jato de água sai um pouco mais suave. Sai bem mais suave. Ai, não respinga no cara, né? Exato. Então, é claro que é uma comparação bem tonta. Imagina só, sai a mesma quantidade, sai um pouco menos de água, né? Mas sai uma água que a gente consegue trabalhar melhor. Né? Então, o difusor, ele também perde um pouquinho de luz, né, naturalmente. Mas aquela luz os raios de luz que iam em linha reta, ao passar por ele, tomam outras direções que ajudam nessa suavidade, né, suavizar um pouco e faz a gente trabalhar um pouco melhor com o flash, com a luz. Isso aí. E só uma coisa, a primeira vez que eu vi eu demorei pra entender, mas olho de raccoon é olho de guaxinim, né? Ah, guaxinim? Tá. Eu sei em inglês é raccoon, né, que a gente fala. Uhum. É isso aí que fica aquela aureola, tipo uma olheira desgraçada, né? Exato. Que é feio, né? Ninguém quer isso. Verdade. E lembrando, viu? Eu tô colocando todos os links desses acessórios que a gente vai falar no post lá pro Deal Extreme. Aí se alguém quiser comprar, use esses linkzinhos aqui que eu ganho 1% de comissão. Aí vocês estão ajudando o Sangue, Suor e Foto aí. Joia? Ou pra ver também, né, cara? Eu tenho... Tá assim, eu deixei fotos aqui no post, então dei uma entrada se tu não faz ideia do que a gente tá falando, e aí tu consegue clicar no link e entrar lá, e aí tem uma porção de outros modelos. O site tá agora em português também, né? E sei lá, eu acho mal divertido ficar olhando esse site. É legal, tem tanto acessório que o cara nem faz ideia, né? E tu olha, tipo, às vezes centavos, sei lá, $1, assim. Exato. Então tá, vamos pro próximo. Esse aqui é um bom, que é o Gary Fong. Conhece? Eu não conhecia também, eu conhecia no seu vídeo. É assim, ó, ele funciona da seguinte forma. Como é que eu posso explicar isso aqui? É como se fosse um abajur que parece um copo de leite, assim. Ele é um abajur, tá? É um abajur. E aí a gente encaixa ele no nosso flash e ele vai difundir a luz para todos os lados. Isso aqui é bom para quando tu não tem como tirar o flash da máquina, tá? Porque como eu já disse em outro episódio, a pior luz que a gente pode ter é fotografando direto da nossa máquina. Por quê? Porque a luz vai direto e reto na cara da pessoa que a gente está fotografando com o mesmo ângulo de visão da nossa lente. Então tu não tem sombras, em outras palavras, fica aquela cor chapada, sabe? Quando a pessoa leva um susto, assim, dá aquele flash na cara, assim, é mais ou menos isso. Fica uma luz horrível. Então, assim, com o Gary Fong é uma forma de tu conseguir uma luz difusa, porque a luz sai para tudo que é lado e não fica tão direta, assim, fica uma luz mais interessante. Eu já usei bastante, tá, o Gary Fong, eu usava muito e eu recomendo. É bem legal, funciona mesmo. Ô Neno, tem uma pergunta. Oi. Quando eu vi seu vídeo, eu conheci o Gary Fong por isso, e eu fiquei com a impressão do seguinte: muitos fotógrafos rebatem a luz no teto. Sim. Né? E os exemplos que você deu são de lugares que o pé direito é super alto, né? E o Gary Fong ajudaria nisso também? Por exemplo, você tá num lugar que o pé direito é muito alto, que não vai adiantar rebater no teto, então usa ele? Ou não tem nada a ver? Sim, tem a ver sim. Porque o que acontece? Se o teto for muito alto, tu não tem como rebater o teu flash lá. Tu até tem, né? Mas em 3 fotos tu já gastou uma carga inteira de bateria. Sabe? E o Gary Fong, como ele difunde pra caramba, assim, eu ia falar um palavrão, tu viu que eu meio que dei uma enrolada e foi um pra caramba. Mas enfim, ele difunde pra caramba, tá?
Então é uma forma de contornar isso. E tu pode usar ele para refletir no teto também, se o teto não for tão alto, né? E aí tu vai ter luz difusa de tudo que é lado, né? Tanto refletido no teto quanto dele próprio, assim. E o resultado é muito, muito bom. É bem legal. Outra coisa, o exemplo que você deu no vídeo, tem umas mulheres lindas, hein? Caramba. É o meu público, né, cara? Nossa senhora. É o meu Isso é público. viver. Não viu nada. Vale a pena dar uma olhada no vídeo também, pra quem não conhece, o acessório poder ver como é que ele é, né? Você vai pôr foto no post? Sim, tem as fotos aqui no post. Beleza. Até já que a gente tá falando do vídeo, também. eu acho que cabe um adendo aqui, porque é incrível a quantidade de pessoas que ouvem o podcast e não sabem que tem os vídeos também no YouTube, né? Aqui no próprio site, né? E é incrível a quantidade de pessoas que veem os vídeos e não sabem que a gente também tem um podcast. Apesar de estar tudo relacionado e estar tudo sempre exposto nos mesmos lugares, né? Mas enfim, para quem não sabe que tem os vídeos, que só conhece o nosso podcast, às vezes assina um feed, sei lá. Tem os vídeos também, é só entrar aqui no nosso site ou procura Sangue, Suor e Foto lá no YouTube que vocês conseguem assinar o canal. Aí sempre que eu coloco algum material novo, vocês recebem de forma automática. Exato, tem a página no Facebook também, que também Isso tem boas aí. conversas. Ah, é verdade. Já que já estamos falando desses bagulho, não é o fim do episódio, tá? Mas então já vou falar também do grupo, que é bem importante. Muitas vezes as pessoas me perguntam coisas relacionadas a diversos modelos de câmeras diferentes. Eu não sei, eu não conheço tudo. E eu sempre falo, entra no nosso grupo do Facebook, porque lá tu pode postar tua dúvida e tem uma porção de outros ouvintes que podem ajudar com a resposta. Então não deixem de entrar lá no grupo do Facebook. Só colocar Sangue, Suor e Foto no Facebook que vocês vão achar o grupo. Ou melhor ainda, entre no site Sangue, Suor e Foto, vai em contatos, e aí lá em contatos tem todos os endereços, pro Facebook, pro YouTube, tem tudo que tu quiser lá. E... enfim, bora então, meu. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. O próximo seria o quê? Os difusores normais, né? Esses que a gente encaixa no flash. Geralmente é uma capinha, né? Uhum. O que tem pra falar disso? Não tem muito, né? Os mais comuns, né, cara? Geralmente eles já vêm junto com os flashes. Exato. Mas se não vier, é bem barato de comprar. Eu acho que no Dual Extreme lá deve ter por $1, $2, $3. Tem o link aqui pra quem quiser dar uma olhada. E sabe o que eu tava vendo esses dias? Eu até vou fazer um vídeo sobre isso ainda. Que é uma solução muito boa pra quem não tem esses difusores no flash. Duas coisas, cara, que dá pra fazer. Uma, pega plástico bolha, enrola o flash e prende com uma borrachinha de cabelo, borrachinha de dinheiro, essa que a gente prende dinheiro. Funciona como um ótimo difusor também. A borrachinha aqui a gente chama de elástico também. Elástico? Mas tem um nome técnico, né? Como é que é? Eu não sei. Puxa, eu sabia quando eu trabalhava no banco. Tinha nome técnico? Tem um nome certo, isso. Eu nunca usei, não. Pois é, se alguém se lembrar, escrevam nos comentários aí, eu não lembro. Mas enfim. E pra quem tem só o flash, o pop-up ali da máquina, o flash embutido da câmera, uma forma de criar um difusorzinho dele pra ele, sabe como é que é, cara? Bem interessante. Diga aí. Colocar um copinho de café. Eu ouvi falar. Copinho de café limpo, tá, gente? De preferência. Vai fazer um estrago, mas vai ficar bem difuso a luz. E é bom não colar ele colar no sentido de deixar muito próximo. Não deixar encostado na saída. É bom dar uma afastadinha, né? Como explicar isso? Na verdade, ele vai funcionar como se fosse um Gary Fong, né? Só que pequeno. Mas se você colocar ele bem junto do vidrinho do flash, vai acabar que não vai adiantar muito, né? Então é bom ter um pouquinho de afastamento. E outra coisa é cuidar pra não vaze muita luz por baixo também, né? Porque senão vai ficar, tipo, imagina que tu tá uma pessoa na tua frente, vai ficar uma parte, vai ficar tipo um lastro de luz na pessoa, né? Da onde foi a luz direta e da onde foi através do copinho. Exato. Então esses flashes, quer dizer, esses modificadores que a gente falou foram os para luzes difusas, certo? Para nós termos luzes suaves. Então esses são os que nós chamamos que seriam com relação à qualidade. E agora tem os que tem a ver com a direção. E também não deixa de ser para difundir a luz também, né? Que é o caso das umbrelas ou guarda-chuvas. Perfeito? Ou sombrinhas. Pois é, né? Eu falo tudo e não falo mais, óbvio. Não, bom a gente falar tudo. E eu fiz um vídeo também explicando como é que se usa sombrinha, né? Eu não sei o nome agora, mas se entrar lá nas videoaulas vocês vão achar.
Eu acho que é como usar sombrinhas mesmo, um negócio assim. É? Bom, Aham. deve ser, né? Deve ter ou Umbrella, guarda-chuva ou sombrinha no título, isso eu tenho certeza. Mas então tá. E ele funciona parecido com o softbox. É o mesmo princípio. É uma sombrinha, só que tu tá olhando ela do lado de dentro. E aí tu imagina o seguinte, tu tá com um flash pequenininho, só que tu vai apontar pra dentro da sombrinha, ao invés de apontar direto pra pessoa. Aí a luz vai pinicar por tudo, por dentro da sombrinha, e vai ser aquela luz bem difusa na pessoa, certo? Eu acho que boa parte do público deve conhecer de quando ia tirar foto pra documento, né? 3x4, né? É clássica, né? Aquela sombrinha da 3x4. Assim, ó, o que eu gosto muito, muito de sombrinha é porque é muito, muito mais barato do que o softbox. Poxa, pra carregar, pra tudo é mais fácil, né? Tu fecha ela, ela fica pequenininho, né? Tem Uhum. umas até por $5, viu? Eu deixei o link aqui no The Extreme pra vocês. Bom, eu falei no vídeo lá sobre sombrinha, mas caso vocês não assistam o vídeo, eu vou falar rapidinho. Ela tem diversas cores. Elas existem tipo prateada, tem dourada, tem umas que são translúcidas, tem umas que não são. Enfim, é bacana. É um acessório muito legal. Eu mesmo tenho 3 sombrinhas aqui. Eu uso direto. E ela serve tanto para flash quanto para luz contínua, né? Se tu quiser ligar uma lâmpada ali dentro e ela vai funcionar legal também, assim. Recomendo, é muito barato. E dá até pra fazer, eu acho, né, cara? Se o cara quiser enjambrar, né? É só forrar um guarda-chuva qualquer, né? Com papel alumínio, alguma coisa É. assim. Forrar de alguma cor que vá refletir, tipo branco ou papel alumínio mesmo, dá pra funcionar. Eu só não sei como é que tu iria prender isso, né? Prender um cabo de vassoura, sei lá. É. Ou alguém segurando, né? Tipo, Bom, alguém pode segurar a sombrinha e apontar um flash pra dentro, assim, se se tiver bem um que quando você assistente. falou que custa a sombrinha, meu. 5 pila, né? Então, é mais ou menos o preço de um guarda-chuva, né? Ah, o cara pega uns guarda-chuva quebrados às vezes, né, cara? Mas Sei não lá. chega a ser também um investimento alto, né? É, então tá, vamos pro próximo então, que são os refletores. Os refletores também, eu já fiz um vídeo sobre eles, eu ensino bem direitinho, inclusive eu falo desses que eles são 5 em 1, assim. Mas enfim, eles parecem com o quê? Eles parecem aqueles... Como é que é o nome daquilo? É Sonrisal o nome daquele negócio que a gente surfa na praia, né, meu? Surfa na praia? Cara, é tipo uma prancha. Sabe quando a onda vai embora e fica só aquela marolinha assim, aí o cara toca o negócio e pula em cima e sai deslizando? Eu não sei o nome daquilo. Acho que é Sonrisal o nome daquilo. Eu nunca vi. Mas é tipo uma prancha circular, né? É, isso aí. Então, os refletores eles parecem um sonrisal gigante que nada mais serve do que para refletir a luz. Então, dá para trabalhar com luz contínua ou mesmo usar para refletir o próprio flash nele, né? Se usa bastante assim. Se tu tem um assistente, ao invés da pessoa segurar o flash direcionando direto para a pessoa, direciona para o refletor, que como é maior, é aquele velho princípio, quanto maior a fonte, luz mais suave. São baratos também, não são caros. Jornalista esportivo que usa isso, né? É mesmo? Quando tem aquela cobertura no campo, sabe que tem, foi lá acompanhar o treino de um time pro jornal que passa no meio-dia. Aí fica aquele solão em cima do cara, eles usam um rebatedor embaixo pra rebater um pouco da luz do sol pro rosto do repórter e suavizar a sombra. E outra forma que dá pra usar ele também, porque assim, ó, ele vem em várias cores. E é usar ele no preto e aí usar pra tapar a luz e pra fazer sombra na pessoa, né? Também bastante. Então tá, também tá o linkzinho aqui pro The Extreme, não é caro. E tem vários modelos legal é usar ele no dourado pra simular aquela luz do pôr do sol também, né? Aquela luz dourada, fica bem bonito. Bronzear a pessoa também, não bronzeia? Ou não? Exato, a pessoa fica meio dourada, né? Fica aquela bonita, né? Então tá, vamos falar dos snoots. Sabe o que é um snoot, Rafael? Eu não, o que é? Tu não sabe mesmo? Não sei mesmo. Então, o snoot, vamos tentar explicar aqui. O snoot ele funciona assim, ó. Imagina uma folha, tá? Uma folha de papel. Só que ela é maleável, ela é dura, ela não é molenga que nem uma folha de papel. Então a gente prende ao redor do flash, certo? E a gente faz um tipo de um canhão na frente, assim, como se fosse um cano. E o que acontece? Assim a gente consegue direcionar a luz. E aí é o efeito exatamente o oposto de quando a gente está trabalhando com sombrinha, softbox. É quando a gente quer uma luz direcional, tipo aquela spot, assim, sabe? Fica só no rosto da pessoa, por exemplo.
Eu acho que eu já mostrei pra você uma foto que eu fiz mais ou menos assim. Bom, eu não conhecia o Snoot, é isso? Isso. Então, aí uma vez eu fiz uma. Logo quando eu comprei a minha câmera digital, tava um dia com insônia, sendo um domingo à noite, e fiquei testando fotos. Eu tenho um flashzinho super simples da Pentax, e aí eu fiquei simulando fotografar. Eu nem sabia, pra você ter uma ideia. Aliás, eu também nem tinha o controle remoto. Então o modo B teria que ficar segurando, né? Então eu colocava em 30 segundos, apagava tudo e me fotografava, disparava o flash em mim e mudava de posição e disparava de novo. E fiquei brincando com essas coisas, até que meu pai viu que eu não tava fazendo nada, fui perguntar. Aí eu falei, pai, tô brincando aqui com foto, vamos fazer umas fotos. Aí eu peguei um calhamaço de papel, enrolei, coloquei na frente do flash e aí fiz umas fotos com meu pai. Tem uma foto que tá no meu Flickr. Você pode colocar no post também, né? Posso. E aí vocês dão uma olhada. Eu fiz o seguinte, eu deixei a câmera, apaguei a luz da sala que a gente tava, enrolei o papel e aí disparei. Direcionei a luz bem no rosto do meu pai. Aí pedi pra ele mudar de posição e fiz a mesma coisa depois. E aí vocês veem o resultado. Eu gostei bastante. E bom, dá uma olhada aí, ver o que vocês acham. Mas foi usando uma tática parecida com essa. É bom saber que tem um acessório próprio para isso. Acessório próprio para isso e que ajuda com alguns probleminhas que eu tive de vazar a luz por alguns pedaços. Ele vem assim, ó, ele é um material que ele é flexível, mas ele é duro, assim, né? Ele não é molengão. Então, e ele vem com velcro que tu prende no flash, aí tu molda esse cartão, vamos dizer assim, da forma que tu quer. E, inclusive, ele é bom também porque, sabe as situações que a gente tinha falado agora há pouco, que o teto é muito alto, não tem como refletir no teto? Então, aí tu coloca o flash pra cima e usa esse cartão não enrolado na forma de um tubo, mas aí tu abre ele e ele vai refletir no cartão, entendeu? Ah, entendi. Ele vai ficar tipo como se fosse um cartão aberto, grandão, e aí agora o flash já não é mais do tamanho do flash, é do tamanho desse cartão grandão aberto, uma folha de papel. Perfeito. É isso então. E aí o próximo seriam os cat lights. Essa sabe o que é, meu? Também não sei não. Então, cat light, geralmente assim, ó. Sabe esses... Quando tu tem o flash e aí tu olha, tem um cartãozinho branco assim, que ele sai em cima do flash. Ah, sei. Parece um cartãozinho branco, é bem pequenininho, ele sai assim. Então, esses cat lights, eles funcionam da seguinte forma. Uma, que é pra te conseguir ter um pouquinho mais de fill light no rosto da pessoa, tá? Porque se tu tá rebatendo pro teto, por exemplo, o flash, só que o rosto da pessoa tá um pouquinho escuro, então tu usa esse cartão branco que aí vai um pouco mais de luz pro rosto da pessoa, certo? E outra coisa, que é o principal dele, que é pra dar reflexo no olho da pessoa. Que geralmente quando... Sabe quando tu olha a pupila, tá assim, né? Tá o olho branco, aí a íris, assim, aí tá o preto do olho da pessoa, né? E aí tu olha o reflexozinho branco, assim, cara. Sim. Então, isso é super importante. Porque é isso que dá uma sensação da pessoa tá viva, sabe? Que o olho não tá seco, né? É, isso aí, cara, isso mesmo. Então a gente usa esse cat light pra isso. Que é pra dar um reflexo legal no olho da pessoa. O cat light, eu acho que a maior parte dos flashes, eles já vêm com esse cat light. Mas se não vier, é muito fácil de fazer. É só pegar um cartãozinho de visita mesmo, coloca em cima do flash, passa um elástico de cabelo e tá ali o teu cat light. Facinho. Alguns flashes já vêm com isso, não vem? A maior parte. É isso mesmo. A maior parte já vem. E, enfim. Tem um pedacinho pra encaixar também no flash. Ele já vem embutido dentro, né? Tu aperta ele e sai assim pra fora. Pelo menos os flashes que eu trabalho, que eu trabalhei já com USB 900 e agora eu tô com USB 910, já vem embutido. É que eu acho que da Canon não vem. Mas nem vale a pena comprar, como eu disse. Ó, pega um cartão de visita qualquer, bota uma borrachinha ali e tá feito com o cat light. Exato. Algo mais pra falar sobre o cat light? Não. Então tá, e agora nós temos modificadores de luz que servem para modificar a cor, então. Era isso que eu tava esperando. Que são basicamente o quê? Os gels, né? O que é gel? O gel, ele é como se fosse um plástico colorido que vai na frente do flash. É tipo um celofane. Isso, né? Aí, celofane que eu tava tentando pensar. Então,
E aí é usado de várias maneiras. Sabe o que eu fiquei pensando, Leandro? Que o exemplo que você deu aqui é de vermelho. E eu vi o trabalho de uma menina que é muito legal. Ela fez umas fotos usando o vermelho e sobrepunha outras fotos usando esse filtro azul. E aí ela junta no Photoshop as duas fotos e é pra você olhar usando aquele óculos 3D. Ah, bacana. Então uns efeitos muito legais, meu. Interessante. O gel, assim, ele funciona basicamente pra o cara dar uma temperatura de cor diferente, né, na cena. E assim, ó, o que é que hoje em dia com fotografia digital é tão fácil o cara manipular, né, cara, no pós-processamento isso. Mas assim, ó, o que eu recomendo usar? Os gels pra modificar ali a temperatura de cor, pra modificar a cor da luz. Imagina o seguinte, tu tá na rua, certo? De noite. Tu, tá, Rafael? Vou tirar uma foto tua de noite, certo? Só que esse poste é antigo, cara, que a luz é meio amarela, sabe, né? Sei sim. É meio Sei laranja bem. a luz, assim, e tal. Aham. Aí eu vou usar meu flash pra te iluminar. Bom, tu vai ficar na temperatura de cor correta, só que todo o resto da rua vai ficar alaranjado. Então o que eu faço? Eu posso colocar um filtro laranja, que é da mesma temperatura de cor do poste, né? Da luz do poste, e te deixar amarelo também. Aí o que acontece? Quando eu for lá e mexer no balanço de branco, não só tu vai ficar com a tonalidade certa de branco, como mais toda a rua também. Entendeu? Porque tá todo mundo na mesma temperatura de cor. Conseguiu entender? Ficou claro? Eu fiquei pensando, sim, entendi perfeitamente. Fiquei lembrando também de quando a gente usava filtro por causa do filme. Quando você falou de poste, das luzes, foi uma brisa minha. Com o tempo do filme o cara usava demais essas coisas, né? E assim, esse tipo de uso, né? Como você bem lembrou, é fácil, relativamente fácil manipular e corrigir essas coisas, né? Mas algumas outras coisas, primeiro, é gostoso fazer e modificar a luz ali na hora, mesmo porque você tá num trabalho, ou mesmo que seja de maneira amadora, para fim pessoal mesmo, você já consegue ter uns resultados melhores do que você quer, não é? E nem sempre, e toda modificação que a gente faz, principalmente de cor, assim, às vezes fica estranho, né? A gente corrige no balanço de branco, no Photoshop, e acaba um pouco, não vou dizer desagradável, mas não era bem do jeito que a gente queria. Então, usando o gel, usando alguns outros equipamentos assim citados pelo Neno, a gente consegue fazer na hora e conseguir ver mais ou menos o que a gente está querendo, né? Você concorda comigo? Eu concordo plenamente. E nada como um cara visualizar uma cena e ali trabalhar pra fazer aquela foto, né, cara? Não simplesmente chegar e pá, clica e seja o que Deus quiser. É pensar o que tu quer e fazer a foto, né? Exato. Agora eu vou te dar uma outra, essa eu tenho certeza que nem tu sabe, cara, de como usar um gel. Que eu peguei até com aquele John McNally, como é que é o nome do cara, mano? Isso é terrível pra nome. É um cara que trabalha na National Geographic lá. Ele fotografa na National Geographic e ele dá aula naquele cara que faz... Porra, agora não esqueço de tudo. O cara que ensina sobre Photoshop, meu. Putz, Clício? Que Clício, cara. O cara americano, o cara é tipo o deus da luz, assim. O cara trabalha às vezes com 20, 30 flashes. Mas enfim, o que acontece? Eu vi um tutorial dele uma vez e ele ensinando, assim, o que ele faz. Sabe aqueles dias que tá nublado, que não tem graça nenhuma no céu? Sei. Então, ele usa um filtro, por exemplo, com uma cor mais quente. Pode ser um amarelo, laranja, vermelho que seja, tá? Só pra entender a situação. Tá, aí o que acontece? Imagina assim, ó, tu tá com aquele céuzaço nubladaço e tu tá aqui pertinho de mim, tá? Então eu vou lá, bem feliz, bater uma foto tua e eu boto um filtro pra ficar uma cor quente, então. Eu uso um filtro vermelho. Então vai ficar como? O céu vai ficar todo o ambiente, tá? O background, tudo vai ficar com a cor normal, né? Com o balanço de branco normal. Mas tu, que é onde chegou a iluminação do meu flash, vai ficar vermelho, certo? E ao teu redor, né? Depois, no pós-processamento, eu vou corrigir esse balanço de branco. Como tu tá com uma cor mais quente, eu vou te colocar para que seja uma cor mais fria, certo? Certo. Aí tu vai ficar na temperatura certa de cor, tu vai ficar o branco normal
E o céu, cara, vai ficar aquele azuladaço que fica muito legal, sabe? Nossa, que vontade de fazer isso agora, né? Entendeu? Sabe quando tu puxa pra uma cor mais fria, temperatura de branco, que daí o céu fica carregado, assim, fica aquelas Aham. nuvens escurona, fica muito bonito, assim. É isso Sim, que sim. acontece. Nossa, que legal. Bacana, né? Muito, muito bacana. É, eu nunca fiz, cara, mas morro de vontade de fazer um dia isso também. Ô, bora fazer isso, né? Vamos aí. Aham. Ou se alguém fizer, mostre. É isso aí, põe no grupo, publica, deixa o link nos comentários. É, coloca lá no grupo. Ah, também eu vou fazer assim, eu vou montar mais uma pastinha lá de fotos relacionadas a esse episódio aí. Qualquer um que tiver fotos pra mostrar com qualquer desses modificadores de luz, coloca na pasta dela. Coloca a imagem lá na pastinha lá, certo? Dá. Cara, eu não sei o que mais a gente tem pra falar de modificador de luz, meu. Também não sei não. Então já era, né? Na verdade, você deu uma aula aqui, né, Neno? Esse episódio uma foi aula. você me ensinando. Nada a Verdade. ver. Que isso. Então tá, cara, vamos pro encerramento então, vamos pra leitura dos e-mails? Vamos sim. Bora lá então. I won't play. Então tá, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio e como sempre nós vamos ler alguns e-mails aqui de algumas pessoas que nos escrevem com algumas dúvidas. E vamos lá, papo direto e reto, vamos direto pro que interessa. Que é o primeiro e-mail do Paulo Montan. Ele escreve assim: Olá, como vai? Vi o seu vídeo sobre lente 35mm e já comprei uma. Queria uma sugestão para filtros. Qual filtro devo comprar? Temos vários no mercado, mas não entendo a aplicabilidade deles no dia a dia. Pretendo fazer fotos de paisagem e retratos. Abraço, Paulo Montan. Responde, Rafael. Eu sei de um filtro que vai ser super útil, que é o polarizador. Eu é o único que serve para alguma coisa. Paisagem, você vai poder realçar algumas cores de céu, realçar algumas outras cores que lhe interessam. Você usou muito mais do que eu, né, Neno? O polarizador? É. Eu uso muito. O polarizador eu uso pra tudo, quase. Não tiro, né? Da marca, quase nunca. Uma coisa que eu pensei também por causa do polarizador, já que você fala de fazer retrato, o polarizador ele ajuda também a tirar um pouco o reflexo de vidro. Exato. Então para óculos, assim, ele ajuda bastante, quebra um galhão. Bom, assim, ó, então a minha opinião, eu não recomendo nenhum, tá? Filtro se usava muito na época do filme, certo? Que tinha uma finalidade, tipo, se tu queria salientar mais as rugas de uma pessoa de idade, por exemplo, então tu usava um filtro vermelho ali, que era para dar um contraste. Aí tem um monte de explicação lá, que eu não vou entrar nos méritos aqui. Mas enfim, o único filtro que eu recomendo, e principalmente se tu fotografa paisagem, é o polarizador. O polarizador é insubstituível, tá? Não tem como fazer no pós-processamento. Eu não vou falar muito sobre polarizador porque eu quero fazer um vídeo sobre isso. Aí se eu ficar ensinando muito, depois ninguém assiste o vídeo, né? Então, mas é isso. Polarizador. Joia? Vamos pro próximo e-mail, então? O densidade neutra também. Mas não é um filtro, né? É um filtro, cara. Não, é um filtro. É um filtro, pode ser. O filtro ND também vale a pena. Filtro de densidade neutra, ele é basicamente o quê? Um escurinho, né? Ele diminui a quantidade de luz que entra na lente. E aí você pode usar velocidades mais altas, mais baixas. Foi mal. Velocidades mais baixas de exposição. E aí, de repente, você consegue ter outros efeitos. Principalmente se você quer fotografar a natureza. Aquele efeito de véu que deixa em cachoeiras, assim. Sabe que as pessoas gostam bastante. Tem um livro até que um dia eu tava conversando com o Nena. Citei, chama Valdir Cruz. Ele fez um livro sobre as Cataratas do Iguaçu. Usando basicamente esse filtro. Assim, fica aquele véu. Mesma coisa com nuvens, com árvores, assim. Mais alguma coisa, né? Não, é isso. Vamos pro próximo e-mail, então? Tem um outro. Desculpa, já que tava falando de baixas velocidades, teve um cara, eu esqueci o nome, não faço ideia, na verdade, do nome dele, porque eu vi há muito tempo. Ele fotografou São Paulo e chamou de Cidade Fantasma. Ele usou um filme que ele mesmo produziu, mas usou também um filtro de densidade neutra.
E a exposição era tão longa que não registrou nada. Então ele foi em algumas avenidas muito movimentadas, fotografou e não registrou nenhum carro. Então parece que tá vazio, completamente abandonado. E na verdade ele fotografou um dia normal. Bacana. Uhum, Próximo e-mail? pode ser. Rafael, eu acho que na real eu não vou nem ler e-mail, cara. Vamos lá pro YouTube, então, que tem bastante comentário lá. Então eu vou fazer assim, ó, do último vídeo que eu tinha gravado ali, que é do histograma, tá? Aí eu tenho uma pergunta assim, ó, da Nessa Gomes. Ela pergunta: Neno, não peguei muito bem a parte de deixar a câmera em neutro. Isso que você falou é do white balance? Abraço. Aí é o seguinte, deixa eu tentar explicar a situação. Eu falei o seguinte, que a imagem que a gente vê no LCD da câmera, ela é uma imagem JPEG, mesmo que tu esteja fotografando em RAW. Então o que acontece? Se tu for analisar o histograma ali no LCD, vai ser um histograma baseado nessa imagem em JPEG, não da imagem em RAW. Aí, como funciona essa imagem JPEG? Sabe lá naquelas configurações da câmera, Rafael, que a gente coloca se a gente quer em preto e branco, ou tem um modo que na Nikon é Vivid, que daí fica super saturado, tem um outro modo que fica menos cores e tarará? Olha, eu sei do que você tá falando, mas eu não sei qual que é o nome disso na Canon, porque sinceramente eu nunca mexi. Mas então, tem essas configurações na câmera, tá? E existe uma lá que é neutra, que daí a câmera não faz... Aliás, ela faz o mínimo de modificações possíveis. E por que eu falei para deixar no neutro? Porque daí o histograma vai ser mais fiel possível à nossa fotografia em RAW. Porque se tu colocar, por exemplo, o modo Vivid, que vai ficar super, ultra, hiper saturado, ali no JPEG vai ficar essas cores maravilhosas, super saturadas. E aí o histograma vai ficar baseado nela. Só que não condiz com a fotografia em RAW que a gente está batendo. Não condiz com a realidade. É um histograma baseado nessa foto em JPEG do LCD. Perfeito? Perfeito. Tem uma outra questão aqui do Rodrigo Aloy. Ele escreveu: tirar uma dúvida. Se eu faço a foto baseada no fotômetro, no visor da máquina, deixando ele centralizado, não deixa o histograma de forma equilibrada? Ou pode haver situação do fotômetro centralizado e o histograma não equilibrado? Abraço. Então, imagina assim, ó. Bom, em primeiro lugar, eu recomendo todo mundo a assistir o episódio ali, né? O vídeo que eu fiz explicando como é que funciona o histograma. Mas imagina o seguinte: se tu fotografar uma parede branca, o histograma vai ficar como? Vai ficar uma montanha enorme pro lado direito, né? Porque todos os pixels ali são brancos. Aí tem uma parede do lado que é preta. Se tu fotografar só a parede preta, vai ficar um monte de montanhas do lado esquerdo do histograma, porque toda a imagem é preta. Se tu fotografar no meio, certo? Tu colocava assim, ó, metade da foto vai ficar a parede branca, a outra metade a parede preta. No fotômetro, iria parecer que tá normal, né? Tipo, iria ficar no meio, porque tem a mesma quantidade de branco e preto. Como se tu misturar os dois ia dar o cinza, então no fotômetro vai ficar centralizado, perfeito? Perfeito. Agora, como que vai ficar no histograma isso? Bom, tu só tem pixels pretos e pixels brancos. Então vai ficar duas montanhas, uma do lado bem direito e uma do lado bem esquerdo do histograma. Como não tem meio tons, não vai ficar um histograma tipo aquela linha reta, assim, não vai ficar equilibrado. Eu não consegui entender direito numa coisa da pergunta dele. Ele diz assim: deixando o fotômetro centralizado. Centralizado é no pontual? Seria isso? Não, centralizado é tipo no centro. Não tá nem subexposto nem superexposto. Ah, entendi. Entendeu? Tipo no zero, ele tá centrado. Porque aí eu fiquei pensando, né, já que era essa uma das possibilidades. Aí usando o fotômetro naquele modo de matricial, que ele avalia o quadro todo. Sim. Seria uma maneira de deixar o histograma sempre equilibrado? Eu acho que não. Mas é que tá, o histograma ele não tem a ver com a fotometria. Ele tem, então, mas não tem ao mesmo tempo. Ele tem a ver sim com a fotometria. Não, tem, mas não tem. É como eu te disse, coloca essa situação. Coloca dois quadrados, um branco e um preto.
Sim, o fotômetro né? vai ficar no zero ali, porque tá a mesma quantidade de preto e de branco, então vai dar como se fosse um cinza. Só que no histograma, tu não tem meio tons ali. Sim, Neno, mas se você pega uma parede branca, como você mesmo citou, e subexpor 2 pontos, o histograma vai ficar uma montanha, mas não vai ficar na direita. E nem na esquerda. Às vezes fica no centro. Vai ficar só ou no às meio, vezes- porque tu só tem meio tom daí. Entendeu? Não, assim, o histograma tem tudo a ver, só que não vai ficar como ele disse ali, que vai ficar mediano. Não, tu não tem... Depende, Exato. entendeu? Uhum. Sim, Depende, sim. o histograma tem a ver com a fotometria, mas é uma leitura diferente. Do histograma é legal ver também o sistema de zonas, né? Você fez um episódio sobre ele e eu acho que tem bastante a ver o sistema de zona do Ansel Adams com a leitura do histograma. Você não acha? Sim, cara. Sim, diria que sim. Tá tudo a ver, né? Tudo tem relação, né? Acho que vale a pena dar uma ouvida naquele episódio também, que é muito bom, inclusive. Eu falo de fotometria lá, né? Então. Porque é legal, né? Porque, por exemplo, se você coloca se você fotometra a câmera naquele famoso cinza 18% e fotografa uma parede branca, o histograma vai mostrar aquela montanha que você disse do lado do direito. Se você comparar isso com o sistema de zonas, você vai cair, acho que na zona... Qual que era? Número 7, né? Depende. Não lembro agora. Eu não lembro, mas era o +1, né? +1 ou +2, algo assim. Na Canon é +1, acho que na Nikon é menos. É o invertido. contrário, né? E é legal comparar o histograma com aquela escala do sistema de zonas. Eu acho que é uma coisa bacana, assim, bem didática. Você não acha? Né? Eu acho. Não sei se eu entendi muito bem o que tu falou, mas vou dizer que sim. Ah, bom. Porque eu tô certo. Não vou contrariar, o médico falou pra não contrariar, não vai ser eu, né? Cara, eu acho que é isso, meu. Tem mais alguma aí? Vamos ver se tem mais alguma coisa interessante pra ler aqui. Então tá, mais uma pergunta aqui do YouTube agora de um vídeo que eu fiz sobre a 35mm ou 50mm, tá? Que geralmente as pessoas me perguntam, qual que eu compro, a 35mm ou a 50mm? Aí eu fiz um vídeo exatamente sobre isso. Então tem uma pergunta que eu acho que exemplifica muito bem, assim, com muitas perguntas que eu tô recebendo referente a esse vídeo, que é do Fernando Silva. Ele escreveu assim, ó: Neno, primeiramente parabéns pelo vídeo. Me surgiu uma dúvida. A Nikon tem lentes DX que são específicas para câmeras cropadas e lentes que não são DX, tá? Que não consideram fator de corte, que nesse caso, então que seriam para lente full frame, né? Aí ele fala assim: nesse caso, esta lente 35mm sendo DX, teríamos ainda assim a perspectiva de uma 50mm? Abraço. Na real, sim, eu acho que ele não ficou muito claro a pergunta dele, mas eu entendi porque tem um monte de gente perguntando a mesma coisa. Ó, da Nikon existe assim, ó, as lentes DX, que são lentes para câmeras cropadas, e lentes FX, que são para full frames, tá? Então o que acontece? Se tu botar uma 35mm em uma câmera cropada, ela vai funcionar como se fosse uma 50mm, certo? Aí a questão deles é o seguinte, do tipo assim, mas se ela é uma DX, é uma lente DX, então ela não é feita para funcionar, para ficar 35mm mesmo? Não é. Ela a distância focal dela sempre vai ser 35mm. A questão é o seguinte: como ela foi feita por uma câmera cropada, eles não capricharam na periferia da lente ali. Então se tu não vai ter qualidade na periferia, tu só vai ter qualidade na parte central dela, mas ela continua sendo uma 35mm. Tanto é que se tu pegar ela, mesmo ela sendo DX, e colocar em uma câmera full frame, aí tu vai ver toda aquela vinheta lá, porque tu vai estar vendo ela nas 35mm, na distância focal dela de 35mm. Aí outra coisa que um monte de gente fala lá, não, porque a câmera não muda, a lente não muda, que não sei o que, é óbvio que não. E é por isso que eu ainda ressaltei isso bem no vídeo que eu falei. Eu falei assim, eu vou usar só para simplificar aqui, mas não é que seja. Eu ainda falei antes que fiquem reclamando, que fiquem dizendo que eu tô errado, não sei o que, não. É só para fins práticos, eu vou dizer, que elas transformam numa 50. Porque para fins práticos, sim, elas transformam numa 50mm. Já que tu vai ter que tomar a mesma distância que se tivesse em uma 50mm. E assim, o que muda a estética da imagem é a nossa distância com relação ao objeto, com relação ao assunto. Então, se tu tá tomando a mesma distância que tu tivesse com uma 50mm, então é como se tu tivesse com uma 50mm, cacete.
Entendeu? É do tipo assim, né? Eu pego, tiro uma foto com uma grande angular, aí eu ponho no computador e tiro metade dela, metade das bordas e deixo só o centro. Aquele resultado de foto é como se você tivesse tirado com uma meia tele, às vezes. Exato. Né? Não adianta você falar, tá vendo? Foi porque é uma 35. Não, acabou dando o resultado prático. O produto final. Você até, né? Exato. Aí tu imagina assim, ó, então eu vou dar um exemplo, ó. Com uma 35mm, vamos dizer que eu tô bem perto de ti, Rafael, tá? E eu vou pegar o teu rosto inteiro, certo? A tua cabeça tá bem quadrada na imagem. Se eu tivesse com umas 50mm, ia pegar só o teu nariz e o teu olho. Não ia pegar tua boca, teu queixo, não ia pegar nada, tá? Bom, se eu colocar 35mm em uma câmera cropada, vai acontecer a mesma coisa. Eu vou pegar só o teu olho e o teu nariz. O que eu vou ter que fazer? Eu não vou ter que tomar distância de ti para poder pegar tua cabeça inteira? E não vai ser a mesma coisa se eu tivesse com umas 50mm, entendeu? É isso. Para fins práticos, sim, elas transformam em umas 50mm. Exato, porque não é só a distância, não é só os 35mm, é muito mais a abertura, o ângulo de abertura da lente, não é? Exato. E não é óbvio, é evidente que a distância focal da lente é a mesma. Eu não estou mudando nenhuma lente lá dentro dela para mudar a distância focal. Uhum, mas é que em função do crop ela se transforma em outra. Exato, se você for comparar o ângulo de abertura da lente, você vai ver que a 35 no sensor cropado tem o mesmo ângulo de abertura da 50 no full frame. Exatamente. É simples, não tem uma. São lentes diferentes e tem a mesma abertura. Vai fazer o quê? Então tá, eu acho que chegamos no final, né? Uhum. Não tem muita coisa a mais. Então é isso, lembrando a todos, qualquer dúvida, sugestão, só escrever nos comentários. Eu vou fazer um pedido especial hoje. Olha só. A única forma que tem de crescer o canal, tá? Eu não faço propaganda, eu não gasto dinheiro. A única forma que tem de crescer o nosso canal, de crescer o Sangue, Suor e Foto, é o pessoal compartilhando, sabe? E tipo assim, ó, se tu conhece alguém que gosta de fotografia e tal, fala do Sangue, Suor e Foto. Fala assim, tem um podcast lá legal e também tem vídeo, sei lá. É vocês, pessoal. É vocês que nos escutam, vocês que nos assistem, passando a palavra adiante, assim, né? Divulgando. Não tem outra forma de crescer o canal a não ser esse. Então eu peço para vocês compartilhem aí e divulguem para quem gosta. Se cada um conseguisse chamar mais um, cara, imagina, a gente já ter o dobro, né, de pessoas escutando. Só mais uma pessoa. E eu duvido que vocês não tenham um amigo pelo menos que gosta de fotografia, né? Quem não, né, meu? Exato, é bem verdade. E é isso. Então tá, e entre no nosso grupo. Qualquer dúvida, sugestão, só perguntar aí, porque eu respondo a todo mundo, tá? E entre no nosso site também, aí entre lá em contatos, como eu já disse, vai em sanguesuorifoto.com, vai em contatos, lá tem todos os nossos endereços, Twitter, Facebook, YouTube, e-mail, todos os endereços que vocês possam precisar, inclusive do feed para assinar automático e não ter que ficar vindo no site para baixar, né? Aí vocês podem receber pelo iTunes, ou seja lá qual o gerenciador de feeds que vocês usem. E é isso, pessoal. Então, um grande abraço a todo mundo e feliz Copa aí, né? Vamos datar o episódio, então, estamos bem no meio da Copa. Exato. Boa Copa de 2014, mundo. Né? Vamos deixar exato. Copa do Brasil, quem diria. Exato, pra você que está em 2018 ou 2022 ou além disso, estamos falando de 2014. E a Inglaterra tá fora. Viva o Uruguai! E olha só que barato, porque não sei se o Uruguai se classifica, né? Mas o importante é que ele venceu a Inglaterra. A Espanha também, né? Então... Viva Chile! Viva a Sul-América! É isso aí, eu tô torcendo pro Uruguai e... torcendo pro Brasil, cara, mas se não fosse o Brasil eu ia gostar que o Uruguai ganhasse. Eu também, ia gostar bastante. Então tá, um abraço pra todo mundo aí e até a próxima. Tchau, tchau. Grande abraço pra todos, até.